Oi, vamos para a nossa segunda aula de hoje, de segunda-feira. A nossa disciplina vai ser a disciplina de História, tá bom? Pegue o livro didático de vocês, a nossa companhia de todos os dias é o nosso livro didático, então vamos cuidar bem dele, tá bom? Pegue o livro didático de vocês e abram lá na página 230, vamos lá? Já pegaram o livro didático? Todo mundo tá com o livro didático na mão, acompanhando direitinho o conteúdo? Bom, vamos lá então. Nas outras aulas nós vimos a importância da história, o porquê estudar história, o porquê a história contribui tanto para a evolução, para a transformação, certo? Muito bem, nós vimos isso na aula passada. Bom, hoje nós vamos estudar o tempo em nossa vida. Nós vimos que a história é importante, nós vimos também que para estudarmos história e compreendermos a história, é muito importante, além de tudo, compreendermos o tempo, tá bom? O conceito de tempo é fundamental para podermos começar a compreender a história e estudar a história. Então, vamos lá, é isso que nós vamos fazer hoje. Venha comigo. Tempo da natureza. Quando nos orientamos com base em fenômenos da natureza, como por exemplo o Sol ou as estações do ano, estamos utilizando o tempo da natureza. O pôr do sol ele nos ajuda a perceber em que momento do dia nós estamos, tá bom? E como nós vimos também nas outras aulas, a posição do sol, a sombra do sol. Então, o sol ele já foi muito usado por muitos povos como um medidor de tempo. Eles utilizavam, ou seja, o tempo da natureza. De acordo com a natureza, eles conseguiam verificar o tempo. Tempo cronológico. Para organizar melhor suas atividades, os grupos humanos passaram a dividir o tempo em unidade de medida como minutos, horas, meses e anos. Chamamos esse tempo de cronológico, ou seja, chamamos esse tempo de cronológico. O relógio é um dos instrumentos que usamos para contar o tempo cronológico. Ou seja, com o passar dos anos, eles foram abandonando o costume de observar o tempo, de saber as horas, através da natureza, do tempo da natureza. E criaram a ferramenta que é o relógio, que nós temos na nossa casa, nós usamos no nosso braço, no nosso celular, para verificarmos a hora, tá bom? E tem também o tempo histórico, que ao longo dos anos as sociedades passaram por diversas transformações. Porém, cada uma delas se altera de uma maneira diferente. Os ritmos de mudança nem sempre são iguais para todos os povos, tá bom? Ou seja, vai mudando os costumes de acordo com cada realidade. Cada povo evolui e transforma de sua maneira. O tempo que se relaciona às transformações da sociedade é chamado tempo histórico, ou seja, são as mudanças que vão ocorrendo na sociedade, as evoluções ou as permanências também, tá bom? É chamado de tempo histórico. Aqui no nosso livro didático nós temos um exemplo que é uma menina escutando um rádio. O rádio era um meio de comunicação muito usado por muitas sociedades como o único meio de comunicação para conseguir ter informação e conseguir repassar informação. Hoje ainda existem muitas pessoas que utilizam o rádio como meio de comunicação, mas já existem outras tecnologias que acabaram substituindo o rádio, ele não é tão usado. Então, isso é tempo histórico, são as transformações que ocorreram na sociedade. Bom, agora, voltando para mim aqui, na aula passada nós vimos que ao decorrer da história, das mudanças e tudo mais que acontece na sociedade, no mundo, existem as mudanças e permanências, né? Nós vimos que o tempo histórico ele se caracteriza justamente pelas transformações da sociedade. E essas transformações podem ser marcadas pelas mudanças ou as permanências. As mudanças são aqueles elementos que se alteram com o passar dos anos, com o passar do tempo, elas acabam transformando-se. E as permanências são o contrário, são os elementos que permanecem os mesmos. Professora, tudo igual? Não, claro que não. Pode ocorrer algumas poucas transformações, mas o eixo central permanece o mesmo, tá bom? Que pouco se alteram. Nós temos um exemplo de uma sala de aula.
no Rio de Janeiro, no ano de 1904. Quer ver? Vamos observar o texto aqui, ó. Leiam lá comigo. Ao analisar a imagem acima, você percebeu mudanças e permanências relacionadas ao cotidiano na escola? Você percebeu alguma mudança ou alguma permanência? Os uniformes usados no passado, por exemplo, eram bastante diferentes dos atuais. Olha, uma mudança. Outra mudança foi o costume de dividir meninos e meninas em salas diferentes. Não, jamais, não estudavam meninos e meninas na mesma sala. Uma mudança para hoje, né? Atualmente, a maioria da sala de aula é mista, o uniforme não é o mesmo, mudou. A sala de aula é composta por meninas e meninas, não existe essa distinção, essa separação. Professor, e uma permanência, que eu estou vendo mudança, uma permanência nós podemos observar a organização das carteiras. Por mais que em uma aula a gente faça um círculo, a gente usa outro espaço, mas a gente pode observar que a maioria das vezes a nossa sala está organizada dessa forma. Outra coisa é o próprio espaço escolar. O aluno ir para o espaço escolar é uma permanência, o aluno vai para o espaço escolar, tá bom? Por mais que a estrutura da escola, o costume tenha mudado, mas o ato de ir ao espaço escolar é uma permanência que vem de anos, tá bom? E ao decorrer do tempo, quando vão ocorrendo essas mudanças, uma forma para nós podermos rever como aconteceu, nós podemos utilizar a linha do tempo e os marcos históricos da humanidade, tá bom? Aqui no caso eles usam os marcos históricos da humanidade, mas para sabermos qualquer transformação e mudança, nós podemos observar através de uma linha do tempo. Aqui, ó, para organizarmos os eventos históricos de forma cronológica, podemos utilizar a linha do tempo. Ela é formada por um eixo principal, onde são indicados as datas, os acontecimentos e suas respectivas descrições. Com o tempo, sempre continua a transcorrer. A linha tem uma seta para indicar continuidade, como o tempo, tá bom? Observe a linha do tempo a seguir, que aborda alguns marcos da história da humanidade. Essa linha do tempo aqui começa em 2000 anos, tá bom? 2000 anos atrás. Desenvolvimento dos primeiros homens sábios na África, tá bom? Que foi onde surgiu os homens sábios, foi na África. Então, as pesquisas surgiram a partir dali. Que era justamente observado a transformação que aconteceu dos homens sábios para que, no caso, as características específicas se diferenciaram de outros primatas, como o tamanho do cérebro e o modo ereto de andar. Então, a partir daí, começou a haver as transformações. Foi pegando uma forma mais parecida com o nosso, entendeu? E foi só havendo essa evolução. Aí nós vamos para 100 mil anos atrás. Grupos de homens sábios deixaram o continente africano, como nós vimos eles surgindo na África. Já 10 mil anos atrás, eles deixaram o continente africano. Por quê, professora? Bom, um dos fatos que ocasionaram essa migração, nós podemos chamar, né, dos homens sábios da África, foi justamente a busca de lugares com água disponível. Nós podemos citar um exemplo, animais para caça, ou seja, eles buscavam uma melhoria na condição de vida deles, entendeu? E isso fez com que eles passassem a interferir no ambiente, na natureza, para criar melhores condições de vida, porque antes eles não mudavam nada, eles só utilizavam o que já estava pronto, eles não criavam, não plantavam, só pegavam o que já estava pronto. Aí nós vamos seguir a nossa linha do tempo e vamos lá para a página 233, tá bom? 100 mil anos, agora nós vamos para 10 mil anos. 10 mil anos, início do processo de sedentarização. Vamos ver o que é isso? Há cerca de 10 mil anos, nossos ancestrais tinham um modo de vida nômade. O que é nômade, professora? Nômade, eles viviam mudando de um local para o outro, ou seja, ele costumava se mudar com frequência em busca de alimentos, de caça, tá bom? Quando eles chegavam, vamos supor, em um determinado espaço, eles usavam tudo que tinha ali, os animais, as plantas. Quando acabava, eles iam para outro local buscar outro alimento, buscar mais caça. Também eles não modificavam a natureza no sentido de transformar aquilo que estava ali pronto. Eles só usavam quando começava a ficar escasso, eles iam para outro local. Então, isso é nômade. Com o desenvolvimento da atividade agrícola, ou seja, eles começaram a plantar, começou a desenvolver a atividade agrícola. Pouco a pouco, a maioria dos grupos humanos
se tornou sedentária, ou seja, passou a ter moradia fixa. Chegou aqui, aqui eu fico. Acabou o cultivo, eu vou plantar. Acabou a caça, eu vou criar uma estratégia para que venha até mim. Então, ele começou a criar, a modificar o seu ambiente. Então, é importante falar que essa transformação de nômade para sedentário foi aí que começou uma das grandes modificações e também, é claro, onde começaram a acontecer as transformações no ambiente. Dentre elas também nós podemos citar a poluição e a devastação, infelizmente, tá bom? Foi a partir daí. Aí, depois de 10 mil anos atrás, nós vamos seguir a nossa linha do tempo e nós vamos para 9.000 anos atrás, que é o surgimento das primeiras cidades. Nós podemos observar que ela tinha uma cidade, uma estrutura muito complexa, tá bom? E com o passar dos anos, eles foram criando evoluções, foram percebendo que eles poderiam modificar, que eles poderiam facilitar a sobrevivência deles em um modo de vida. E que aí, há 6.000 anos atrás, surge o surgimento da escrita, que a necessidade de organizar dados relacionados à produção agrícola e ao consumo de alimentos contribuiu para a criação da escrita pelos sumérios na região da Mesopotâmia, atual Iraque. Essa escrita deles era uma escrita em códigos, tá bom? Que somente os historiadores conseguem decifrar porque eles estudam, nós não conseguimos decifrar. E a escrita deles não era no papel como nós utilizamos hoje, é na placa de argila com escrita cuneiforme, tá bom? Era uma escrita cuneiforme, tá bom? E essa escrita é desvendada somente, como eu já falei, por pesquisadores, historiadores, tá? Que eles pesquisam sobre os códigos e conseguem decifrar o que está escrito. Tá? E aí eram as transformações, né, que chegamos a hoje. E para sabermos, como eu já falei para vocês, os historiadores, para descobrirem os códigos, saberem o que quer dizer cada código, eles precisam justamente de fontes históricas. O que são fontes históricas, professor? Para estudar a sociedade de diferentes épocas, os historiadores analisam e interpretam as fontes históricas. Tudo o que era utilizado anteriormente, sejam escritas, sejam os equipamentos, então eles fazem essa análise, a partir daí chegam nos resultados, claro, depois de muita pesquisa e estudo, tá bom? Não pode ser de qualquer jeito, tem que ter muita pesquisa e estudo. E aqui nós podemos observar que tem alguns exemplos: a câmera fotográfica, o anúncio publicitário, o brinquedo da década de 1950, um documento escrito há mais de 200 anos. Então, são fontes históricas e que hoje geralmente está no museu, né? Que depois claro, o historiador ter estudado, pesquisado sua linha histórica, para que serviu, como era utilizado, levou para os museus, que é justamente onde nós observamos, aqui na página 236, nós podemos ver, que são onde nós observamos as fontes históricas, as coisas que eram utilizadas, e lá está descrevendo qual a sua função, como era utilizada. E existem diferentes museus militares, de brinquedos, de tecnologia, e cada museu ele vai ter os seus objetos. Se é de tecnologia, ele vai ter as tecnologias que eram usadas há anos, tá bom? E essa fonte histórica ela é analisada pelo historiador, como eu já falei. E aqui nós podemos observar na página 237, observem lá, tem uma análise de uma fonte histórica, que é a bicicleta, que foi inventada há mais de 200 anos. Vocês sabiam que a bicicleta foi inventada há mais de 200 anos? Muito tempo, né? O modelo criado nessa época ficou conhecido como Draisiana. Olha, eu não sabia disso. Vocês sabiam? Como é bom a gente ler, né? Nós aprendemos. Olha, como vocês chegarem com alguém, vocês comentarem isso. Tenho certeza que vocês vão deixar a pessoa ficar, nossa, como ela ou como ele sabe isso. Draisiana era o nome utilizado era o nome da bicicleta há 200 anos. E apresentava características um pouco diferentes das bicicletas que existem hoje. Aí vamos ver quais são. A Draisiana era fabricada de madeira, nossa de hoje não é utilizada de madeira. Seu assento era semelhante à sela que se colocava no cavalo e podia ser ajustada conforme a altura da pessoa. A Draisiana tinha um sistema de direção que permitia que o condutor fizesse curvas.
A Draziana tinha um número menor de raios do que a bicicleta atuais. Realmente nós podemos observar, né, que a atual tem bastante raios. Essa daqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 raios só. Como não tinha pedal, era deslocada por meio da impulsão dos pés do condutor no chão. Não tinha pedal. A pessoa que ia na Draziana sentada, ela ia empurrando a bicicleta com os pés. Essa bicicleta podia alcançar a velocidade de 15 km por hora, o que na época, é claro, era considerado rápido, né? Mas hoje já a gente não considera. Tá bom? Aí vocês, depois de observarem isso, você vai responder as questões, tá? As questões, como você imagina que era andar em uma bicicleta como essa? Aí você vai dizer como você acha que era. Aí você vai comparar a Draziana com as bicicletas atuais, tá? Como você conhece bem a bicicleta atual, você vai observar a Draziana e vai comparar. Em seguida, você vai para a atividade na página 238, tá bom? Que você vai observar uma boneca produzida há milhares de anos por povos que viveram no Antigo Egito. E aí você vai observar a imagem e relacione cada letra indicada à sua descrição correspondente, ou seja, os cabelos da boneca foram feitos de argila. Você vai ver qual letra representa o cabelo da boneca. Para representar o rosto, eles utilizaram algum tipo de rocha. Você vai ver qual letra representa o rosto da boneca. Aqui a boneca ela tá toda com as letras A, B, C e D. Aí você vai colocar cada letrinha no seu quadradinho que você acha que corresponde com a imagem. E você vai comentar, você vai escrever, no caso, as semelhanças e as diferenças. E as diferenças entre a boneca mostrada acima e as bonecas de hoje, dos dias atuais, da atualidade, as bonecas que vocês brincam, tá bom? Os meninos, não, talvez alguns brinquem ou não, mas eles conhecem, já sabem a imagem da boneca, ou talvez o seu boneco também, tá bom? Aí vocês vão fazer essa comparação, tá bom? E vão escrever o comentário de vocês. E por hoje somente isso, a nossa aula está concluindo. Tá bom? Obrigada por estarem aqui novamente. Espero que vocês tenham compreendido os conteúdos e tchau, tchau!